Olha eu aqui de novo. Eu aqui de novo, gostei. Pior é isso, viu? Agora vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar agora. Porque toda hora eu lembro de uma coisinha, gente. Toda hora isso aqui não para, não. E aqui ficou muito fácil, porque escrever... cansa, escrever é cansativo, e aqui não, aqui é muito fácil, e faz até bem falar. Falar sempre me ajudou, a vida inteira, e tá até me ajudando. E eu lembrar uma historinha boa aqui para contar. Na verdade eu lembrei de várias. O problema é qual que vai ser a primeira. Eu lembrei de várias, historinhas que nem tem jeito de escrever, que é só contando mesmo, que são tão bobas, tão simples, mas foi essas pequenas historinhas que foi fundamental para mim. Eu quero contar todas as historinhas que foram fundamentais para mim. E são várias. Deixa eu ver agora, pensar qual que eu vou falar. Tem uma, lembrei. Vou falar, depois eu vou contar outra. A que eu vou contar agora é uma historinha... Eu já contei ela várias vezes na célula, que eu participo, né, minha família, da IPE, tem os grupos de célula. Então, assim, a célula, estão cansados, conhece todas as minhas historinhas da célula. Agora eu vou colocar o Facebook para conhecer as minhas historinhas. E essa eu já contei na célula várias vezes, mas vocês não conhecem, não. É a história que eu aprendi foi Irmão Divino, lá da Igreja Unida, na escola dominical. Eu frequentei muito, né? Eu já contei, né, que eu frequentei durante o ano letivo, que eu passava em Belo Horizonte. Eu frequento, todo domingo a gente ia na escola dominical, bíblica dominical, e foi lá que eu escutava as historinhas, muitas historinhas da Bíblia, muitas. E eu escutava no domingo e contava as historinhas para as amigas. As minhas amigas da rua, Luciana, minha vizinha da frente, minhas coleguinhas, tudo conhecia as histórias da Bíblia. Por quê? Porque eu contava, aprendia tudo. Olha só como é que é as coisas, né? As coisas de Deus, né? Às vezes a pessoa está contando aquela historinha ali para criança, acha que aquilo não vai... Eu tenho muitas colegas que falam que conheceu as histórias da Bíblia porque eu contava. Porque tudo que eu aprendo, eu gosto de ensinar. Eu também tenho muita dificuldade de aprender as coisas. Certas coisas eu tenho muita dificuldade de aprender. Mas na hora que eu aprendo, acabou. Assim, tudo que eu aprendo eu uso muito. Então, a historinha agora que está na minha cabeça, que eu quero contar, foi o Divino, Pastor Divino. Eu era criança, ele é da Unida, né? Na época, era jovem da Unida. Ele ainda, acho que ele nem era casado com a Fátima. Quando a gente era criança. E Fátima também dava aulinha, e o Divino. Eles eram jovenzinhos. Uma gracinha. E eu criança lá escutando a historinha. Eu até postei sobre a Irmã Lérida, as histórias da Irmã Lérida, que eu aprendi também. E na escola bíblica dominical, eu muito novinha, criança assim de 7 anos, 8 anos, nem sei, nossa, para ler. Aí tinha aqueles campeonatos de versículos bíblicos, era na escola, daqueles campeonatos para você decorar, para você ler, né? Eu nem sabia ler direito, sabe? Quando eu tenho dificuldade para leitura, eu sou muito lenta, né? Muito lenta.
E tinha os campeonatos. Ai, eu sempre odeio campeonato. Inclusive, eu odeio até hoje campeonato, não gosto de participar de competição nenhuma. Eu falo que eu não funciono em grupo. Eu tenho muita dificuldade de andar em grupo, né? Porque qualquer tipo de competição eu tenho muita dificuldade. É porque o meu ritmo é diferente. Eu tenho o meu ritmo, né? Aí tinha os campeonatos para poder decorar o versículo bíblico. Aí ele dava 10 versículos bíblicos e para poder apresentar no próximo domingo. Aí as crianças chegavam lá, decoravam e falavam, e eu não conseguia decorar nada, era péssima. Né? E o meu lado sempre perdia. E eu ficava muito triste com aquilo, né? Porque a turminha toda via a minha dificuldade de decorar aqueles versículos da Bíblia, né? De decoração, aquilo que é decorado. Aí, o que aconteceu? Eu estava um dia bem triste, porque eu não consegui decorar um versículo gigante do Salmo 119, não sei lá, muita coisa. Era Salmo 91, e lá vai, né? Acho que é 119. Eu não conseguia decorar nada. Aí E triste, porque alguém deve ter zombado de mim, né? Até lembro quem foi, a turminha. A gente nunca esquece. Né? Aí eu fiquei triste, porque eu não tinha decorado, eu fiz meu time perder, né? Aí o pastor divino, uma gracinha, mansinho, lourinho, na época, sabe, branquinho, lourinho, ele chegou perto de mim, no meu ouvido assim, falou assim: Simone, fica triste não, Simone. Sabe o que você faz? Não precisa ler esse tanto de versículo, não. Você lê um versículo só. Só um versículo por dia, tá bom. Mas você não lê, não. Não é para você ler somente. É para você viver aquele versículo. Viva esse versículo. E foi assim que eu fiz. Ele falou com tanta mansidão, porque eu nunca mais vi pastor divino. Eu sou doida para encontrar, ver Fátima, pastor divino, a turma. Aí, o que aconteceu? E foi assim até que eu fui melhorando a minha leitura também, porque eu lia versículo, aquelas caixinhas de promessa, que é um versículo, é bem pequenininho, é curto, né? Aí eu fui aprendendo até ler aqueles versículos e fui melhorando, né? E fui vivendo, porque foi isso que o pastor divino me ensinou, que eu tinha que viver aquele versículo. Então, quando eu lia o versículo que falava de perdão, eu tinha que perdoar. Naquela semana eu tinha que perdoar. Então, assim, falava sobre o amor, eu tinha que amar, sabe? E foi assim, isso eu aprendi com o pastor divino, me consolando, que não era para me ficar triste, porque eu não conseguia decorar a Bíblia toda, e nem ganhar os campeonatos, e que aprendi com ele que um versículo só bastasse, mas que eu tinha que viver aquele versículo. E eu fazia exatamente do jeitinho que ele falou, porque ele foi muito manso comigo, falando comigo, sabe? E com o tempo, os anos vão passando, a gente vai aprendendo. Com o tempo eu aprendi que... Aí eu vi que eu aprendi o mais difícil. Se eu tivesse me esforçado, se eu tivesse decorado mesmo, seria muito mais fácil. Decorar é muito fácil, porque difícil é viver.
Viver um versículo não é para qualquer um, sabe? Perdoar não é para qualquer um, amar não é para qualquer um, pôr em prática não é para qualquer um. Antes, até brinco, antes eu tivesse decorado, pastor devia ter me ensinado a decorar, porque viver não é... Então, essa historinha que eu sempre conto para os meus filhos também, né? Eu acho que também vem daí. Eu nunca gostei de textos gigantes, daqueles livros bem grossos. Eu nunca gostei, porque leva tempo. E eu sempre gostei de... Eu chegava... Pergunta o Herbert, até né, quando a gente namorava. Eu ia para o shopping, eu me perdia assim. E aonde ele me encontrava? Lá na leitura. Porque na leitura, eu ia naqueles livrinhos com frases. Gente, sempre fui fã. Eu tenho até bastante. O Herbert, aqueles livros grandes, né? Que ele fazia história, né? Na época. E eu não. É a foto e a frase. A foto e a frase. E fazia coleção. A vida inteira eu gostei de frases. No máximo, a história contada numa folha só. Você tem que contar toda a história numa folha só, porque eu não tenho tempo de ler livro. Um livro inteiro para contar uma história. Não, você vai ter que colocar a história toda numa folha. Eu não tenho paciência também, não. E vem daí, porque eu aprendi pela dificuldade, né? E eu aprendi com o pastor Divino a ler e viver, que foi o mais difícil. A historinha é essa que eu quero deixar registrada aqui. E eu vou descancelar eu vou encerrar esse vídeo e vou começar com a outra historinha também que eu lembrei. Essa foi como que eu desenvolvi, como eu aprendi a ler, com os versículos, né? Mas era pequeno, o texto pequeno, mas eu vivia intensamente aquele texto. E a próxima historinha que eu quero entrar é como que eu perdi o medo das pessoas. Que eu perdi também um medo muito, muito jovenzinho de pessoas, né? Então tá, vou encerrar. Beijo. Beijinho para os meus netos, bisnetos, tataranetos. Toda vez que eu tô falando isso, eu tô lembrando, pensando assim, o que os meus netos vão achar de mim? Vocês vão me achar uma avó bonitinha, inteirona? Ó, que vó inteirona, hein? Na hora que, no futuro, passa mil e uma coisa na minha cabeça. Vovó moderna, assim que a vovó... Acabou aquela coisa o livro, né? Aquela vovozinha. O óculos está aqui. Passa cada hora passa uma coisinha na minha cabeça. Então tá, vamos para a próxima. Encerrar esse videozinho.